Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de análise de livro e o livro da vez é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Bom, pessoal, esta aqui é a minha edição de livro. É uma edição de Harry Potter em capa dura, que eu acho muito bonita, uma das mais bonitas que tem, e ela é desta coleção aqui. Quem me acompanha no canal e na minha vida pessoal também sabe que eu já falei mais de uma vez que eu não tinha interesse em ler Harry Potter, que eu não gostaria de ler Harry Potter, e que eu gosto dos filmes, mas os livros não me atraíam tanto. Mas por que eu mudei de ideia, né? O meu noivo é obcecado por Harry Potter, então essa prateleira aqui é tudo coisa dele. Essa coleção é dele, essa coleção é dele, os outros livros também são dele, os enfeites são dele. Então ele sempre amou muito o universo, toda oportunidade que tem, a gente tem que sentar e ver Harry Potter, principalmente se está passando na TV. E ele sempre quis que eu lesse e entendesse um pouco mais do universo, de Harry Potter e tudo mais. Então a gente fez um acordo, eu ganhei uma coleção só minha, que é essa coleção aqui, e mais 2 livros da minha escolha, e passei a começar a ler Harry Potter então. Da maneira correta, eu comecei pelo primeiro livro, que é Pedra Filosofal, e também é bom porque é um livro mais curtinho, dá pra mim sentir um pouco mais como é que vai ser a saga. Mas antes de eu começar a falar especificamente sobre o livro, gente, se você gosta desse tipo de conteúdo, não é inscrito ainda no canal, não deixe de se inscrever. E se vocês tiverem interesse em comprar esse livro na Amazon, comprar outros livros ou qualquer coisa na Amazon, vocês podem utilizar o meu link que tá aqui na descrição do vídeo, que automaticamente vocês me ajudam com o canal. Como sempre, vou falar um pouquinho do livro primeiro, sem dar nenhum spoiler, então uma visão bem geral, afinal, é difícil alguém que não tenha visto Harry Potter ou que não sabe mais ou menos como funciona Harry Potter. Então, eu vou tentar dar uma visão bem geral, assim, do livro, e depois eu entro mais especificamente em partes que têm a minha opinião, e daí sim, spoilers do livro. Então, gente, um dos motivos pelo qual eu nunca quis ler Harry Potter antes é porque eu fico com muito medo das coisas. Eu não sou uma pessoa que gosta de ler nada que tenha terror ou nada que vai me dar medo, justamente porque quando eu leio eu imagino muito as cenas, e imaginar algo que esteja me dando medo me gera ansiedade, e eu não gosto porque aquela imagem fica presa na minha mente. Então, eu sempre tive um pouco de medo dos filmes, da parte mais sombria do universo, e eu tinha esse receio com o livro, e eu tava um pouco certa. Mesmo que o 1 tenha poucas coisas nessa parte mais sombria, tem momentos sim que eu fiquei com medo, que eu fiquei um pouco ansiosa com as cenas, e que eu não gostei muito, justamente pela forma como eu me sinto lendo esse tipo de coisa. Mas, no geral, o livro, então, gente, ele conta a história do Harry. O Harry, ele tem uma cicatriz na cabeça, em forma de raio. Até meio engraçado falar isso, como se ninguém soubesse o que é Harry Potter. E o Harry é um bruxo, mas ele não sabe muito bem que ele é um bruxo. Ele sabe que acontecem coisas estranhas na vida dele, que ele é capaz de fazer algumas coisas, mas ele não sabe por quê, não sabe o histórico, os pais dele morreram, ele vive com os tios, ele vive uma vida bem ruim com os tios, então ele não sabe muito bem de onde ele vem, quem ele é, e ele vai descobrindo isso no livro. Chega um ponto, então, que o Harry é convidado para ir para a escola de magia. Nessa escola de magia, então, e com todo esse universo ele aprende, então, que ele é um bruxo, que ele vai aprender como fazer magia, e a gente vai acompanhando a trajetória dele do lado dos 2 melhores amigos, que é o Rony e a Hermione. E, obviamente, todo o primeiro livro é voltado em cima do vilão do universo de Harry Potter, que é o Voldemort, e ele está naquela sensação de ele está retornando, o Voldemort está retornando, e o Harry vai entender quem que é Voldemort, que qual que é a ligação dele com o Voldemort nesse ponto do primeiro livro, e o Harry, o Ron e a Hermione acabam se metendo em um monte de coisa para tentar descobrir o que está acontecendo neste primeiro livro. Tudo isso se passa em Hogwarts, que é a escola de magia que o Harry vai estudar, e lá a gente conhece outros personagens, como o Hagrid, o Dumbledore e a própria Minerva, que são professores deles e vivem na escola. E acho que isso é um panorama bem geral que eu posso falar do livro. É muito estranho pra mim falar do livro sem entregar muita coisa, porque eu não sei até que ponto eu tô entregando ou não, até porque eu já conhecia a história antes de ler ela. E Harry Potter, então, é um livro infantil, é um livro que foi feito para crianças, e os protagonistas são crianças. Então, isso muda um pouco o tom do livro quando a gente vai ler ele quando a gente é adulto. A minha nota pro livro foi 7 de 10, justamente por causa desse aspecto de me dar medo em algumas partes, por ser um livro mais infantil do que, de fato, é adequado ao meu perfil, à minha idade hoje. Então, não tem nada a ver com algum defeito específico do livro, apesar de que eu acho que ele tem, sim, alguns defeitos, que já me disseram, meu noivo já me disse que são corrigidos nos próximos livros, e eu espero que sim. Qual que são esses defeitos? Eu posso até falar, porque eu não vou entregar nada com isso. É a forma como o autor escreve o narrador. Às vezes o narrador, ele é onipresente, onisciente, às vezes não. Às vezes parece que ela mistura uma primeira pessoa com terceira pessoa. Às vezes parece que a gente só vê a perspectiva do Harry, às vezes parece que não. Então, eu acho que parece que no início do livro ela não tinha decidido exatamente que caminho ela seguir. E eu achei isso um pouco confuso.
Eu penso que da metade do livro por fim já fica bem mais claro, é a perspectiva do Harry, e é onipresente, onisciente, a gente não vê outras coisas que não seja o Harry que esteja vendo, mas é sim confuso e me confundiu no início do livro. Mas, de novo, como é um livro para criança, não é o tipo de coisa que criança vai notar muito. Criança vai estar prestando atenção na história, então não é um grande defeito, assim, da qualidade do livro. E outra coisa que me incomoda são as pontas soltas. Várias coisas são mencionadas nesse livro, coisas que eu sei que elas não são explicadas depois, ou coisas que eu sei que são explicadas depois. Tipo, por exemplo, uma coisa que me incomoda que não é um spoiler nem nada, e também não é uma ponta solta, mas o fato de eles usarem no livro plataforma 9,5. Sendo que a gente viu os filmes que é 9,75. E daí eu descobri que no livro eles usam 9,5. E eu fiquei chocada que eles usam 9,5. Isso não faz sentido. Assim como no primeiro livro eles chamam o Hagrid de Rubio, que é o primeiro nome dele. Não faz sentido. Eu fico o tempo todo quando eles falam Rubio. Quem que é Rubio, gente? Chama de Hagrid. É uma coisa que muda nos outros livros. Então, coisas assim que me incomodaram justamente porque eu já conhecia a história antes. E acho que é isso que eu posso falar no geral, assim, sem entregar nada. Falando um pouquinho mais especificamente sobre a minha opinião, as cenas que me deram mais medo foi a cena do bosque com o unicórnio, né? De beber o sangue do unicórnio. É totalmente perturbadora, a lenda é perturbadora. Mas nos filmes eu tenho muito medo, eu tenho muita ansiedade na cena em que o Quirrell tira o turbante, tem o Voldemort, aquele rosto todo deformado atrás. E é uma cena que me perturbou bastante também no livro. Mas é uma cena muito boa. A cena final é muito boa do filme, ela é muito bem escrita. Toda a parte dele jogando xadrez, todos os três meninos sendo muito corajosos, indo lá, não, nós vamos enfrentar o Snape, que eles acham que é o Snape, indo lá e fazendo algo a respeito. Então, é muito boa, realmente tem aquela mesma essência que eu senti vendo os filmes. Outro ponto que eu acho que faz muito sentido, considerando que é o primeiro livro de uma saga longa, é que ela gasta bastante tempo aprofundando a história, os personagens, Hogwarts em si, dando aquela sensação de que algo está acontecendo, mas eu ainda não tô dizendo o que está acontecendo. E daí ela vai lá e resolve toda a situação em poucos capítulos no final. Então faz sentido por ser o primeiro livro de uma saga, mas ao mesmo tempo demora muito tempo pra ação acontecer. Eu já acho que os próximos não vão ser bem assim, levando em exemplo como o próprio filme. O primeiro filme é mais lento e depois os outros já engrenam mais rápido na história, na ação, na aventura deles em si. No geral, acho que é isso que eu tinha pra falar. Muitas pontas soltas do livro. Eu paro o livro de ler e vou lá perguntar pro meu noivo: o que é isso aqui? Ele não explica, não sei. Então, isso me incomodou um pouco. E é por causa disso que eu dei uma nota de 7 de 10 pro livro. Além dos outros 2 pontos que eu já tinha comentado. Então, eu tô ansiosa pra ler os próximos, sim. Eu acho que vai ser legal de ver a evolução do Harry, do Ron, da Hermione como livros. Porém, eu também tô um pouco ansiosa de ter que ler as partes mais sombrias. Porque, por exemplo, no filme 4... na parte do labirinto, é uma parte que me incomoda muito de assistir, então acho que de ler também vai ser complicada. E os últimos livros também. Mas eu vou tentar dar o meu melhor pra tentar ler isso de uma forma um pouco mais leve e não ficar com medo na hora de ler também. No geral, é isso que eu tinha pra falar, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou fazer vídeo de todos os livros de Harry Potter conforme eu for lendo. Se algum adulto aí estiver lendo Harry Potter só agora, talvez possa se identificar um pouco mais com a minha opinião. E, no mais, se vocês ainda não são inscritos no canal, não deixe de se inscrever. Me sigam nas outras redes sociais. Até o próximo. Beijos!